Tudo bem? Como estão vocês? Estamos de volta para mais um episódio do ABDT Entrevista. O ABDT Entrevista é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional a visão de nossos membros sobre determinados temas específicos que repercutem no mundo do trabalho. E hoje eu vou ter a enorme satisfação, a honra, o prazer, o privilégio, um prazer multiplicado de entrevistar uma das nossas confreiras mais queridas. Meus amigos e minhas amigas, tenho a satisfação, como eu, esse privilégio de receber a encantadora doutora Maria Luísa Gama Lima. Doutora Maria Luísa, que bom recebê-la no ABDT Entrevista. O prazer é todo meu querido Dr. Rodolfo Pamplona, presidente da academia durante um período muito importante, e amigo querido de tanto tempo, né? Desde o seu ingresso na academia. O prazer é todo meu, realmente, a oportunidade que tivemos que vir adiando por uma série de outros fatores, de poder estar aqui para essa nossa conversa sobre um tema que você me deixou à vontade, né, para escolher, e tentando ver se a gente suscita uma conversa, um debate, e a quem assistir, a reflexão, com vistas a ajudar na formação de um pensamento que construa e que contribua, né, para o direito do trabalho e para a própria finalidade do direito do trabalho. Maravilha. E meus amigos e minhas amigas, nós vamos ter a honra, o prazer, o privilégio de ouvir doutora Maria Luísa Gama Lima sobre um tema fascinante. Um tema que começou na Justiça do Trabalho, né, do ponto de vista constitucional, com a emenda 20 de 98, mas que foi reforçado pela emenda 45. Quero falar sobre a execução das contribuições previdenciárias e a competência da Justiça do Trabalho. Esse tema, além de ser um tema de uma grande repercussão pragmática, eu estou na magistratura há quase 30 anos, né? E posso ver que no meu dia a dia isso ocorre com muita frequência, a gente tem que decidir questões sobre isso, tem de aplicar isso, tem que executar propriamente dito de ofício, mas é uma questão que, além dessa preocupação pragmática, tem uma preocupação teórica muito importante. A doutora Maria Luísa fez, inclusive, um capítulo, né, no livro publicado pela Academia Brasileira do Trabalho, exatamente sobre esse tema. E por isso nós estamos aqui com alguém que tem autoridade e legitimidade para provocar, suscitar reflexão sobre isso. Então, doutora Maria Luísa, minha nobre e encantadora confreira, me diga qual a sua visão sobre a execução das contribuições previdenciárias e a competência do seu trabalho. O tema foi realmente escolhido, Rodolfo, em função de nós termos vivenciado diversos problemas relacionados a questões dos atos praticados pela fiscalização junto às empresas, e que no momento em que as empresas apresentam, na situação de apresentar sua defesa, documentos que foram emanados, que são efetivamente foram homologados na Justiça do Trabalho, eles são ignorados de uma forma assim implacável, isso é, não produzem qualquer efeito. Então, em virtude dessas situações que a gente veio vivenciando e até compartilhando com outros colegas e tudo mais, foi a razão até de eu ter escolhido esse tema na obra que está sendo elaborada, né, que está já em fase de conclusão, acredito, em vias de chegar ao público, que é a discussão sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho quanto a conciliar, na realidade, quanto às ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos da fiscalização das relações de trabalho. Então, o que nós tivemos anteriormente, antes, né, na época que havia ainda lá nos primórdios, as juntas de conciliação e julgamento, nós tínhamos que era a competência das então juntas que eram da esfera administrativa, né, aplicar as multas relativas à fiscalização do trabalho. Com a integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, né, houve uma redução dessa competência. Isso é, ao mesmo tempo que a Justiça do Trabalho foi incluída no Poder Judiciário, naturalmente, tendo, né, o reconhecimento de ser um dos ramos da justiça no país, houve a redução dessa competência, porque ela ficou apenas com a competência para conciliar e julgar os conflitos entre empregadores e empregados, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista, sem que houvesse qualquer referência à atuação das multas. Isso aí realmente evoluiu, prosseguiu, melhor dizendo, e veio até 88 com a Constituição, e para a gente abreviar, né, esse tocante à Constituição, no seu artigo 114, estabeleceu, então, a competência material natural, de que a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho caberia conciliar e julgar dissídios individuais e coletivos, a competência material decorrente
outras controvérsias oriundas da relação do trabalho, que era o que constava do artigo 114 na redação original da Constituição, para que não me detalhei para não ficar extenso numa parte histórica, quando o nosso objetivo é examinar efetivamente e colocar a reflexão à nossa realidade atual, e a competência material executória. A Constituição veio, a Emenda Constitucional 45, de 2004, e numa movimentação de ampliar e regularizar todas aquelas questões que vinham sendo objeto de controvérsias sobre ser a Justiça do Trabalho competente para apreciar aquele ou determinado assunto, e estabeleceu, entre outras competências, o inciso 7º, dizendo que era competência da Justiça do Trabalho as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho. Então, assim, qualquer ação, seja ela uma ação de cognição, uma ação cautelar, uma executória, ou mesmo, porque também existem discussões quanto à busca da declaração de nulidade daqueles atos praticados pelos órgãos da fiscalização, estão dentro do que a gente entende ser essa competência estabelecida após a Emenda Constitucional 45. Né? E isso daí, logicamente, dentro dos princípios de assegurar a máxima efetividade da norma constitucional e da celeridade na solução das questões a ela submetidas. Então, com isso, né, considerou-se que a Justiça do Trabalho, como aprecia os conflitos entre empregados e empregadores, põe em vigor, executa, na realidade, executa não, ela garante o cumprimento da legislação trabalhista, sendo ela, portanto, a que detém um conhecimento e uma experiência para poder apreciar o conteúdo dos autos de infração, que normalmente dizem respeito às obrigações trabalhistas e fundiárias, além dos previdenciários dos empregados e as obrigações dos empregadores, né? Registro de carteira, recolhimento do fundo de garantia, observância dos acordos e convenções coletivas, combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, assegurar o acesso ao mercado de trabalho das pessoas com necessidade especial. Então, sendo essa a área de atuação da Justiça do Trabalho, seja nos dissídios individuais, seja nos dissídios coletivos, é uma coisa praticamente coerente e dentro de um racional lógico que também caiba a ela, seja da competência dela, examinar as penalidades administrativas, aí entendidos todos os atos dos órgãos da fiscalização na parte da relação do trabalho. Então, isso daí, ao longo do caminho, obviamente, tem ensejado controvérsias. Há entendimentos que consideram que seria e há entendimentos que não seria. Então, nós temos que muitas discussões têm ocorrido, os atos da fiscalização. Na parte executória, já estaríamos assim, dentro de um contexto do cotidiano da magistratura do trabalho, do juiz do trabalho. O que a gente tem visto e tem identificado a discussão, quando nós estamos falando da questão de se discutir a nulidade de um ato da fiscalização. E aí nós achamos importante enfatizar que, em termos jurisprudenciais, o próprio STJ pacificou essa questão no tema 1176, porque entendia-se que, por exemplo, ao se falar a contribuição do fundo de garantia, no recolhimento do fundo de garantia, desculpe, né, usando o termo adequado, que não tivesse sido efetuado pelo empregador, por exemplo, né, e que, ao ser objeto de um auto de infração, na realidade, aí já vem a notificação de débito, listando os valores que são devidos para os empregados pelo não recolhimento do empregador, essas questões têm ensejado inúmeras ações anulatórias. Por quê? Porque muitas das vezes, naquele empregador, houve casos, e muitos casos, em que aqueles empregados receberam os valores a que fariam jus de fundos de garantia em acordos que foram homologados na Justiça do Trabalho. Então, homologados pelo juiz do trabalho, os valores que seriam devidos a título de fundo de garantia, não há que se considerar que aquele valor individualmente calculado relativo àquele empregado possa constar como uma obrigação para o empregador voltar a recolher, porque ele já pagou, ele já quitou aquela obrigação junto do empregado com a homologação da justiça competente. Portanto, nós estamos falando da coisa julgada. E, obviamente, isso daí, embora tenha todo esse caráter da coisa julgada, há a corrente que diz, não, mas estamos falando de uma questão tributária, e sendo tributária, a competência seria a Justiça Federal. No que nós estamos nos referindo especificamente, quando a gente analisa essa questão, é que embora, e aí a própria decisão do STJ nessa questão do tema 1176, foi destacado que mesmo que se considere
que as questões que fundamentam o tema passam a ser ações que originariamente foram ajuizadas perante a Justiça Federal, porque se entendia como uma questão tributária de interesse da União, a decisão, de fato, a matéria, na realidade, ela evidencia uma contradição. Por quê? Porque deve ser respeitada a garantia da soberania do Judiciário Trabalhista para a homologação dos acordos. E isso nós temos visto que não tem sido observado na grande maioria dos autos de infração que calculam, que apuram valores recolhidos, que deveriam ter sido recolhidos mês a mês, para a conta vinculada do empregado. Calcula a conta do empregado, calcula o que seria para a União e até, né, a vigência da contribuição social, contribuição social. Não se está falando aqui da questão da multa. A multa é um outro aspecto. O que está se falando é a discussão do auto de infração e da notificação de débito, que traz no seu bojo valores dizendo que por fulano de tal é devido no mês tal X reais a título de fundo de garantia, no mês seguinte do ano tal, e assim apura um valor enorme, valor esse que consta numa homologação pela Justiça do Trabalho, que nada mais seria devido àquele empregado. Então, essas questões têm envolvido as penalidades administrativas que versam sobre os direitos trabalhistas, né, e derivadas das relações de trabalho, e que nós entendemos que não podem ficar sujeitas a interpretações díspares e contraditórias na esfera administrativa. Por quê? Porque no momento em que a esfera administrativa ignora que existe um acordo homologado na Justiça do Trabalho, está sendo negado, né, o âmbito de atuação da Justiça do Trabalho. Então, essas ações anulatórias, bem como todas as que dizem respeito à penalidade administrativa, estão dentro desse nosso contexto que entendemos que foi estabelecido no inciso 7º como competência da Justiça do Trabalho. E aí, então, nós temos a questão do STJ dando esse reconhecimento de que, ao se tratar da matéria trabalhista, não se pode suprimir a soberania da Justiça do Trabalho ou negá-la, quando ignora-se o conteúdo daqueles acordos que são apresentados, primeiro na esfera administrativa, e depois, como não havendo outra alternativa para a discussão do quantitativo, que muitas vezes pode ser um valor muito alto, temos visto casos de valores exorbitantes e que foram corretamente recolhidos e que até estavam ali nas contas e foram objeto de acordos, e que representariam uma cobrança em duplicidade em relação ao trabalhador, muitas vezes, que já saiu da empresa, diga-se de passagem, há mais de 2 anos, há mais de 3 anos. Quer dizer, se ele, individualmente, ele fosse discutir isso na esfera trabalhista, ele esbarraria no nosso prazo prescricional. Mas, pela via, né, do auto de infração e da notificação de débito, o que nós temos assistido muitas vezes é declarar-se a nulidade de um documento que só poderia ser anulado, no caso, a coisa julgada, através da ação rescisória, que teria como competência, né, a justiça competente, a Justiça do Trabalho. Normal. Então, essa questão realmente é uma questão que a gente entende que é muito relevante no cotidiano, porque deve ser respeitada. Não é porque eu sou egressa... Na verdade, a gente precisa compreender justamente a unidade da jurisdição. Porque Exatamente. se nós temos um acordo da Justiça do Trabalho que reconhece isso, não faz nenhum sentido a fiscalização do trabalho se sobrepor à atuação do Poder Judiciário, porque nesse caso houve a chancela. Uma relação enorme, mês a mês, anos e anos. Inclusive, quando a gente vai verificar, trazendo de números muito superiores aos últimos 5 anos. Que se calcule qualquer coisa em termos de união, mas de qualquer maneira, para um trabalhador que deu quitação, então é uma coisa muito complexa, e a gente vê que a esfera administrativa, ela acaba funcionando como uma instância que anula o efeito dos acordos homologados na Justiça do Trabalho. Exato. Então, a gente tem também o Supremo Tribunal, tem tido decisões, inclusive em fevereiro de 23, fixou o seu entendimento de assentar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações que discutam penalidades administrativas oriundas dos órgãos da fiscalização do trabalho, nos exatos termos que dispõe o artigo 114 no inciso 7º, né? Chancelando, inclusive, precedentes mais antigos. O STJ, como eu falei, inclusive, ao tratar do tema 1176, e dentro desse contexto, a nossa maior preocupação em procurar destacar esse assunto num tópico, né, que foi a nós atribuído, é para chamar a atenção de que existem as vias apropriadas. Se a administração, né, pública, no caso, os órgãos da fiscalização, não consideram que seja válida, então entrem com ações rescisórias para anular os acordos.
mas não venham, através de notificações de débito, a notificação de débito do Fundo de Garantia, NDFG, para, através dela, cobrar valores que foram objeto de homologações judiciais e, obviamente, representando a coisa julgada, né? Então, a nossa abordagem, em termos gerais, mostrando, né, a questão da jurisprudência, mostrando principalmente que, em alguns casos, recentemente até a gente acompanhou uma decisão que declinou da competência, o primeiro grau considerou-se competente, e ao chegar no segundo grau, a discussão, o segundo grau declinou da competência. Praticamente, a meu ver, é negar a competência que a Constituição, através da emenda constitucional, trouxe para a Justiça do Trabalho. Porque não está se falando de uma questão tributária, está se falando de uma verba fundiária que é calculada, naquele caso específico, para um trabalhador que já deu quitação, né? Então, é uma questão que a gente considera muito importante que seja objeto de maior reflexão, que tanto a parte, né, da magistratura quanto a parte da advocacia, né, examinem. Por quê? Porque nós não podemos permitir que, numa mecânica, numa dinâmica, melhor dizendo, né, de uma atuação administrativa que garantir que não haja prescrição dos débitos trabalhistas, e porque, ao mesmo tempo que está havendo um recurso na esfera administrativa, muitas vezes a parte que está sendo autuada, ela não vê outra alternativa a não ser recorrer à esfera judicial. Para quê? Para que na esfera judicial ela possa obter a apreciação de todos os documentos que foram ignorados na esfera administrativa. E prossegue a tramitação, mesmo com a tramitação na Justiça do Trabalho, eles prosseguem para não ocorrer a prescrição, e muitas vezes, e eu posso dizer com propriedade, começa uma execução fiscal contra uma empresa que homologou acordos, ganhou uma ação anulatória no primeiro grau, ganhou uma ação anulatória no segundo grau, no terceiro grau, melhor dizendo, no TST também, e começa a ter uma execução fiscal daqueles valores que foram objetos de uma homologação na Justiça do Trabalho. Entenda? É realmente um ponto que a gente acha importante destacar e chamar a atenção e procurar ver que mais e mais pessoas reflitam sobre isso e que o tema possa suscitar um pouco mais um caminhar no sentido comum de que a gente assegure o que foi, né, o que eu entendo, o objetivo da emenda constitucional, ao ampliar a competência da Justiça do Trabalho, para que se garanta que, nos termos que foram ali fixados, não se haja discussão de que é a competência da Justiça do Trabalho conciliar e julgar as penalidades administrativas impostas pelos agentes de fiscalização, por ser da Justiça do Trabalho a especialização nas questões trabalhistas e fundiárias, objeto de sua atividade primordial nos termos do artigo 114. E também expressão, órgãos de fiscalização das relações do trabalho, seja entendida que a definição dos auditores fiscais do trabalho que analisam o cumprimento da legislação trabalhista por parte dos empregadores, e que, em determinadas circunstâncias, podem não observar o valor que os documentos emanados da Justiça do Trabalho, homologados na Justiça do Trabalho, dizendo de forma específica, possuem, né, quanto a representar a coisa julgada, inquestionável, porque, a se admitir esse tipo de situação, entendo eu que nós podemos estar derivando para uma depreciação, um apoucamento da própria Justiça do Trabalho, ferindo os termos constitucionais que a regulam. Na hora que nós admitirmos que autos de infração ou notificações de débito ignorem os documentos que foram apresentados e que estão lá nos autos dos processos, validados com numeração do processo e tudo mais, e estabeleça a cobrança do que o juiz do trabalho disse que já estava quitado. Então, esse era realmente o objetivo, né, dessa rápida conversa, para ser uma coisa bem, assim, bem uma mensagem, aquele quase como um flash do vamos refletir sobre a matéria e, quem sabe, conseguimos construir uma coisa mais consistente, evitando decisões que são, a meu ver, contraditórias e que causam um enorme prejuízo para a sociedade. Porque na hora em que nós cobramos indevidamente de uma empresa um valor elevado, nós estamos dificultando a operação e podemos amanhã, diante de tudo que a gente vem vivenciando ao longo desses últimos anos, entre problemas decorrentes e consequências de um período pandêmico, de crises econômicas e tudo mais que o país enfrenta e tem sobrevivido, graças a Deus, né, e esperamos que assim continue, mas que possa, muitas vezes, impactar uma empresa ao ponto de ela ter que reduzir o nosso principal objetivo, que qual é? A geração de empregos.
É o que nós temos que garantir, o cumprimento da obrigação para que mais e mais pessoas possam ser protegidas pela nossa legislação e possam contar com a Justiça do Trabalho como o caminho para esse reconhecimento se algum desvio ocorrer. Era Perfeito, perfeito, Romero. E é interessante isso que eu fiquei tão empolgado com a possibilidade de conseguir te entrevistar que eu errei na enunciação aqui do tema. O tema é a execução das multas decorrentes da fiscalização do trabalho e não das contribuições previdenciárias. Mas acho que foi, porque, gente, vocês não sabem como é difícil achar a agenda dessa mulher para ter essa entrevista. Então, vocês tenham a plena convicção de que vocês estão aí com uma grande autoridade sobre esse tema. E eu quero dar um pitaco apenas para dizer que, na verdade, todo o campo aqui é de discussão dos limites da atuação no campo da tutela trabalhista. Por quê? Porque é lógico que o Ministério do Trabalho está pensando num descumprimento na relação jurídica de direito material, mas o fato é que esse descumprimento na relação jurídica de direito material já foi sanado com um acordo judicial. Ou seja, aí nesse caso, se não há, nesse ponto, algum tipo de manifestação do próprio sujeito interessado, que é o trabalhador nesse ponto, né, dando quitação para que se possa buscar a pacificação das relações de trabalho, aí é claro que é para executar, mas se há essa quitação, se há a busca de uma pacificação, que é a finalidade específica do direito, eu acho que, sem sombra de dúvida, o caminho que você propugna, que está defendendo, é o caminho mais adequado. Diga aí, querida. E mais um detalhe, quando nós questionamos a questão da nulidade, muitas vezes o que está se dizendo é o seguinte: este documento ele é nulo, porque ele traz dentro dele todas matérias que já foram objeto da coisa julgada. Não se discute se não houve o pagamento no prazo correto, o depósito lá, o recolhimento, né, que é o depósito devido, que aí sim aplicaria a multa e tudo mais. Não se discute se cabe ou não a multa. O que se discute é que não há como calcular um valor a ser recolhido na conta vinculada de uma pessoa que deu quitação Exatamente. quanto à integralidade do período do contrato de trabalho. Entendeu? Então, Perfeito. isso realmente é o que a gente normalmente procura, quer dizer, é a questão que mais nos faz chamar a atenção, que é o que nós vivenciamos no nosso cotidiano, lá no nosso escritório, com muitos dos nossos clientes, entendeu? Perfeito. Mas, querida, foi um prazer enorme ter esse momento, esse bate-papo, te ouvir, e que bom que eu tive a oportunidade de finalmente te entrevistar. E eu quero dizer a todos e todas que estão aqui assistindo que vejam os demais vídeos aqui do ABDT Entrevista, dessa produção da nossa Academia Brasileira de Trabalho. Vejam também os vídeos do ABDT Memória Viva e conheçam toda a pujança intelectual dos nossos confrades e confreiras. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima.